Oi, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo. Vamos começar. Boa noite Brasil. Boa noite para vocês também, de todo o país. Estão entrando comigo agora. São 8 minutinhos de atraso, né? Eu disse que entraria às 8 horas, mas até arrumar tudo por aqui, para que a gente possa falar um pouco. Eu gostaria, tá tempo ainda, vocês aí enviar a setinha para os seguidores de vocês, porque o assunto é muito importante, é Brasil, é a prisão dos patriotas, é a visita da Papuda, a visita a Colmeia, que é o presídio feminino, e tratar de alguns assuntos aqui que são muito importantes e urgentes e necessários. E aí, boa noite também para todos vocês, boa noite. Você é de onde? Deixa eu ver. Paz e bem. Para você também, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Isso. De onde? Amém. Deus conosco. É isso mesmo, nele que nós temos que confiar essa nossa hora, né? Esse é o nosso momento. Bem, gente, para ser rápido nessa live de hoje, né? Visto que as pessoas devem ter muita gente na estrada, já não há tanto movimento aqui em Brasília. Eu estou aqui no Senado, estou aqui no gabinete, depois de um dia assim muito intenso de trabalho e muita satisfação de poder estar fazendo essa luta. Primeiro eu quero agradecer os 10 senadores que foram ontem, mais uma vez, a Papuda, e eu cheguei lá às 13h30 e saí de lá às 20h45, mais ou menos. Visitei todas as celas, mas estavam lá, foram os senadores Bagatelli, ou Bagatoli, como ele gosta de ser chamado, Jaime Bagatoli, o senador Sérgio Moro, o senador Eduardo Girão, a senadora Tereza Cristina, que hoje à tarde também foi a Colmeia, a senadora Tereza Cristina, o senador Raik, que foi ontem a Papuda, Marcos Pontes, que hoje à tarde também foi a Colmeia, Jorge Seife, Zeca Marinho, deputado Zé Medeiros, eu estava lá, e Rogério Marinho, que é o nosso líder. E ter ficado lá ontem até as 20h30, muito deprimente. Saí de lá como se um caminhão tivesse passado em cima de mim, uma dor emocional muito grande, psicológica, vendo o sofrimento daquelas pessoas, muita injustiça, sendo jogadas dentro de um presídio, se perguntando o porquê de tudo isso. Elas foram colocadas em ônibus sem ter nenhuma voz de prisão. Souberam que estavam presas depois em que passaram e que foram fichadas. Eu não sei se o ordenamento jurídico brasileiro, se isso tem legalidade no ordenamento jurídico brasileiro, mas qualquer cidadão, por mais indigno, que tenha cometido crime realmente de terrorismo, para vocês terem uma ideia, todo mundo fala em terrorismo hoje, mas terrorista é César Battisti, terrorista é o Hezbollah, terrorista é o ISIS, né? Eles são terroristas, o Talibã é terrorismo. Mas cidadãos, vamos identificar, vamos triar. E hoje eu fui a Colmeia, um dia mais triste da minha vida, ver mãe de família, mulheres cheias de comorbidade, pressão alta, com todo tipo de reclamação, comida azeda, comida com larvas, reclamando de absorvente. Mas eu quero fazer uma ressalva ao doutor Anderson Souza Teles, que é o secretário de Estado de Administração Penitenciária. Está aqui. Eu estive com ele hoje à tarde. Fui levar exatamente essas reivindicações aqui, que estão aqui, que trata da questão da alimentação. Bom, quem
Entrega Alimentação é uma empresa que ganhou uma licitação. E não há necessidade que eu faça uma ação pelo Senado, e posso fazer. Mas a licitação foi feita pelo governo e é a secretaria. E o que eu recebo do doutor Anderson, que assinou aqui, o recebido está aqui, foi hoje, de que vai tomar providência, porque é a empresa que tem que explicar. Não é porque o preso que está lá do outro lado é um assaltante, é um latrocida, é o cara é um estuprador. A comida vai para todos, vai para todos. E se o cara cometeu o pior dos crimes, o Estatuto da Advocacia diz que ele tem direito a advogado, ainda que eu não queira, que eu não goste, que me revolta ver um pedófilo sendo defendido, mas a lei diz que ele tem direito a um advogado. As pessoas têm direito a advogado. E o problema é que esses patriotas foram pegos tanto de surpresa que eles não têm advogados. Aqueles que foram em cima como uns carcarás, no dia em que eles foram levados lá para a Polícia Federal, para o ginásio de esporte, depois de terem exibido eles em ônibus, horas e horas, sabe? Acho que para ser filmados, né? Para serem chamados de terroristas. Pessoas que nem passaram da metade da esplanada aqui. E os que passaram foram revistados por um cordão de policiais que tiraram as madeiras das bandeiras, que tiraram lixa de unha, até pinça de mulher fazer sobrancelha, entraram sem nada. Alguns nem chegaram perto, alguns foram presos lá, chegaram de noite, foram presos de noite. Então, por que não triar? Porque quem comete crime tem que pagar pelo crime que cometeu. É claro, algum patriota se exacerbou, se exaltou, foi lá e fez a bobagem, vai pagar. Agora, não é possível tratar todo mundo e pegar 1.500 pessoas, chamar de terroristas, sabe? Pessoas que estão acostumadas a praticar terrorismo e defender terrorista. Então eu quero chamar a atenção, esses senadores aqui da minha lista, eles foram lá. Hoje eu fui às 11 horas à Colmeia. Visitei, quero agradecer a diretora, a direção, muito educada. Não havia reclamação, não há revanche. As pessoas que estão lá não têm ódio. Elas só querem liberdade porque não praticaram nenhum tipo de crime. E aquilo que eles estão imputando sem investigação. E aí, digo da importância da CPMI do 8 de janeiro. E graças a Deus nós temos 30 assinaturas no Senado, só precisamos de 27. E de senadores que não vão retirar. Precisamos da restante das assinaturas da Câmara dos Deputados. Precisamos trabalhar, porque não depende do Lira, se for uma CPMI, e nem depende do Pacheco. Ela está automaticamente. Hoje pela manhã já tinha 120 na Câmara. Assinaturas estavam faltando aí 51, né? Que infelizmente o número é 171. 171, né? É o número. Então, eu quero chamar a atenção dos outros senhores senadores. Porque tem gente de todos os estados. Quero chamar a atenção dos senadores do União Brasil, senadores do PSD, senadores do Republicanos, senadores de todos esses partidos que foram votados, defendidos por essas pessoas. O presidente da Câmara, que é de Alagoas, perguntaram por o senhor, Lira, lá, que fez campanha para o presidente Bolsonaro e para você. Muitas pessoas que votaram no presidente do Senado, Pacheco. Essas pessoas precisam de aconchego, de um respeito ao cara. Não, eu tenho medo de ir fazer uma visita e o Supremo se ofender comigo. O que é isso? Quando o Lula estava preso em Curitiba, aprenda de vez, senhores deputados, senhores senadores. Eles fizeram um acampamento lá, em volta da Polícia Federal, até o Lula ser solto. Quem eram aquelas pessoas? Eram petistas, esquerdistas, pessoas socialistas que acreditam como Lula, que acreditam no Lula, que gostam do Lula. Fizeram o aniversário do Lula, o Natal do Lula. O que tem de errado nisso? Nada. Lula estava preso por um crime que cometeu, mas as pessoas que gostam dele, que divulgam as ideias dele, que continuam com ele, nada. Qual é o crime que tem eu visitar então os patriotas?
Qual o crime que tem para o senhor visitar? Você que é deputado estadual, você que é deputado federal, você que é vereador, seja quem for. Não tem nenhum crime nisso, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, eu convido até os senadores de esquerda, que gostam tanto de direitos humanos, que fala tanto em direitos humanos. Eu fui senador com os senhores, continuo com alguns. Eu quero convidar vocês aí comigo lá, para ver se aquilo lá é humano. Mas ninguém fala nada. Mas o mais desesperador é que quem devia falar não fala. Não aparece. Com todo respeito, aqui está a lista dos que foram. Ok? Dos que foram. É preciso ir. É preciso que eles saibam que não estão sozinhos. Há uma justiça contra eles? Há. Só quebra de sigilo, sabe? Imagens de dentro do palácio, imagens de dentro do plenário da Câmara. Lá tem 8 mulheres que estavam orando dentro do plenário do Senado, plenário da Câmara do Senado. E chamaram aquilo de igreja, aqui no plenário, onde não quebraram nada. E toda a quebradeira via de dentro para fora. Muita coisa a ser explicada. Tem imagens guardadas aqui, imagens rolando, de pessoas rindo, debochando, que praticaram, que atingimos a meta, né? Imagem, levanta esse aqui, que esse aqui é nosso, levanta, você fica deitado, você levanta, você é nosso. Só uma CPI pode explicar. Eu não quero fazer uma via crucis todo dia para Papuda e para a colmeia, mas farei a via crucis toda semana. Toda semana. Encontrei lá pessoas do meu estado, mulheres presas, homens presos, maridos, né? Coisas muito interessantes, assim, tipo Terezinha lá de Vila Velha, Terezinha Locatelli, tive com ela, estou informando a família aqui. Foi presa, colocada no ônibus do QG, dizendo que ia levá-los para um lugar seguro. Não teve voz de prisão. Deu 24 horas para que eles saíssem, e com muito menos do que isso, colocaram eles nos ônibus. E voz de prisão depois. Assim, é inadmissível, é inaceitável, é alguma coisa que não cabe. Alguma coisa que não cabe. E aí eles recebem na prisão esse aqui, assinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles têm 15 dias para se defender das acusações que estão aqui. 15 dias. Aqui eu quero fazer um apelo ao senhor ministro Alexandre de Moraes. Quero fazer, ministro, lhe cobrando o favor que eu lhe fiz. Quando o presidente Michel Temer me pediu para recebê-lo no meu gabinete, eu o recebi, ouvi, e em nenhum momento no meu gabinete o destratei. Lá estavam as denúncias, mas em nenhum momento destratei, porque quero lembrá-lo de que o senhor foi destratado de forma vil na porta da CCJ, protocolaram coisas, senador Randolph, senadora Gleisi, senador Lindbergh, acharam um absurdo. Eu só estou lhe pedindo que prolongue esse prazo de 15 para 30 dias, ou mais um pouco, para que essas pessoas tenham condição, porque a maioria absoluta, 99%, não tem advogado. Eu estou te pedindo isso, ministro, um favor, em nome do Brasil, em nome de crianças, em nome de pais, de mães, de idosos, para que esse prazo seja prolongado um pouco. É um pedido que estou fazendo e posso até oficiar, enquanto senador da República, lhe fazendo um relato daquilo que estou falando aqui agora. E o farei. E aproveito para chamar a atenção de todos os advogados cristãos. Imagina quantos tem no Brasil. Quantas associações de advogados cristãos? Cadê a Anajure, Associação de magistrados, juristas do Brasil? Eu estou conclamando vocês, onde estão essas associações? Eles não têm advogado. Hoje me ligou um, ontem, muito empolgado. Mas a OAB baixou uma norma, disse ele, que nessa norma um advogado não pode advogar coletivamente, porque vai tirar o ganha-pão dos outros advogados. Nunca teve isso, só tem isso agora. Mas se puder arrumar 5 mil reais por pessoa, facilita. Olha para minha cara. Olha para minha cara. É só para vocês entenderem o que eu falei para ele.
Eu estou falando de sacerdócio jurídico. Eu estou falando de espírito samaritano. Essas pessoas precisam de advogados. E aí eu pergunto, vou encaminhar também para saber se está no sistema o nome das pessoas do meu estado. E eu estou com um documento aqui que eu estou levando para entregar em mãos ao doutor José Carlos Risque Filho, presidente da Ordem dos Advogados do meu estado. Há uma secção de direitos humanos. Tem 7 capixabas presos. Eu estou levando aqui para que a secção de direitos humanos, e aqui apelo a todas as ordens de advogado do Brasil, as secções de direitos humanos, para que, por favor, se manifeste, porque aqui tem gente de todos os estados. Aqui é um pedido do doutor ao ministro Alexandre de Moraes, feito pelo secretário doutor Wanderson, onde ele elenca aqui pessoas de todo o país. O número de pessoas, eu perguntei pelo nome das pessoas, porque essas pessoas precisam assinar uma procuração. Ele disse que está no sistema. Alguns advogados dizem que não conseguem entrar no sistema. Aqui está o nome. Se isso aqui é do seu estado, olha aqui: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, meu estado, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Nesse total aqui nós temos 926 pessoas. E é assinado pelo senhor Teles. Por exemplo, os do meu estado não querem. Ele está pedindo aqui para que as pessoas respondam nos seus respectivos estados. Mas eles não querem voltar para os seus estados sem liberdade, porque serão levados para um presídio comum, onde lá estão as facções. É claro que eles serão levados para a morte. Essa não é a intenção, mas é só raciocinar. Não precisa ser muito inteligente. O que eles vão sofrer, o risco de vida, né? Então, eu tive com o doutor Wanderson, falei: olha, o pessoal do meu estado com quem eu falei, estive com o pessoal, né? Estou tomando essa providência e quero conclamar. Qual que é o e-mail? Eu queria chamar os advogados do Brasil, convocar. Eu vou falar do meu segmento, não vou falar de outro segmento. O Brasil é majoritariamente cristão, é um país de católicos, já foi a maior nação católica do mundo, evangélicos, espíritas. A minha pergunta é: onde estão os advogados conservadores, patriotas? Bom, se a OAB baixou a portaria que não pode um advogado advogar coletivamente, a despeito de tirar o pão da boca dos seus companheiros. Eu vou dar um e-mail aqui do Senado. E você se cadastra, escolhe, vê as pessoas aí através do sistema que são do seu estado. Aqui Senado, 100.magnomalta@senado.leg.br 100.magnomalta@senado.leg.br. Não custa nada, amigo. É uma vida. Conclamo os senhores deputados federais de todos os partidos, né? De PL, sabe? Tem nada a ver com PL, tem a ver com pessoas. Não é pessoas do DEM, não é pessoas de PRB, não é pessoas de PT, de PSOL. Tem a ver com... Isso é direitos humanos. Tem a ver com misericórdia. Tem a ver com a dureza do momento. Então não encontrei ninguém revanchista, e quero dizer a vocês, familiares que estão me vendo e que tem alguém seu aqui, na Papuda ou na Colmeia. Que gente forte, debaixo de lágrimas, sim, debaixo de lágrimas. Você vê mulheres idosas, hipertensas,
debaixo de lágrimas, sendo abraçadas pelas mais novas, mas cantando o hino nacional. Uma coragem e uma força vinda de Deus. Cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã. É muito difícil. Mas a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. A nossa luta é contra potestades. Eu vou sair dessa live aqui, vou a um culto, lá na Hípica, me encontrar com o apóstolo JB, dividir o problema, para que os advogados da igreja possam nos ajudar. Se cada um que quer, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, nós não temos 1.500 advogados aqui no nosso meio, segmento evangélico, não temos 1.500 advogados católicos, espíritas, ou que não tem nenhuma confissão, mas que tem misericórdia. Não precisa ter cor partidária. Eu estou pedindo pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês não viram o que nós vimos? O que eu vi? Mas vi gente presa, mas livre. Elas estão livres. Eu vi homens presos livres. E é preciso que nós que acreditamos, eu tenho relatos aqui, eu não fiz nada, eu vim aqui lutar contra o aborto, eu vim lutar contra a ideologia de gênero, eu vim lutar pela minha família, eu vim lutar pela pátria, eu vim lutar pelo meu patrimônio. São pessoas que nunca, seria um ato antidemocrático, o MST invadiu o Supremo. Vamos reviver esses assuntos. É um ato antidemocrático, mas ficou por isso mesmo. Ao contrário. Teve aí agora uma festa do MST e o nosso ministro Lewandowski estava lá. E queimar a estátua de Borba Gato, invadir a Bolsa, queimar toda a esplanada dos ministérios. E num evento, uma filósofa pensadora da esquerda dizer que odeia a classe média e quer vê-los fuzilados. Isso aí é ato antidemocrático. Agora carregar uma bandeira do Brasil, aí nós vamos saber quem são os infiltrados. Quem foi infiltrado e quem não foi, se algum patriota passou das contas, que ele pague. Uma autoridade que deixou seu ministério e veio aqui votar. No dia da votação do Senado, me disse: não precisa de CPI, não vamos fazer CPI, vai tirar o foco e tal, até porque CPI pode estourar no colo de algum senador aqui, que estoure, se algum senador deve, pague, mas nós precisamos ter a CPMI, ela não depende nem do presidente Pacheco e nem depende de Lira. E eu gostaria muito que o presidente Pacheco e o Lira se unissem para dizer: vamos fazer a CPMI. Vamos responder o povo brasileiro, vamos responder o povo de Minas Gerais, vamos responder ao povo de Alagoas. Nós precisamos disso, eles precisam disso. O relato que eu tinha que passar para vocês, obrigado ao Anderson, o nosso querido Wanderson, e aí, que é quem é o secretário do sistema, não é? Mais uma vez eu vou repetir aqui esse e-mail, né? Correndo o risco de ter muito alarme falso, né? Mas nós vamos correr o risco. A gente vai publicar depois. É 100 magnomalta@senador.leg.br. Assim, eu vou colocar isso no Stories também, né? Mostrar aqui também. De qualquer parte do Brasil. Falei com muita gente, tem nomes que eu decorei: Letícia Lima, de Taubaté. Nós estamos juntos. Josinéia está no sistema. Joinville, Santa Catarina. Mãe de 2 filhos, 15 e 19. Gisele Roque veio participar da marcha. Maria Helena Lourenço Ramos, Espírito Santo. Maria Helena, da minha terra. Nilce G. Rossi, Maria Camila, Barueri.
Horaci Gonçalves, Marisa Fernandes Cardoso, Guaratinguetá, São Paulo, Maria Gonçalves da Silva, Terezinha Locatelli, Nilva Paiva, Santa da Silva, Espírito Santo também. Minha terra, assim, tá no sistema esses nomes, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá no sistema. Eu quero mais uma vez me dirigir, ministro Alexandre de Moraes. Ministro, mais uma vez, quero lhe pedir que renove esse tempo. Eu sei que tudo na justiça precisa que se peticione, e eu vou arrumar um advogado para que faça, ou o meu gabinete mesmo, que nós temos um advogado aqui na minha frente, para que a gente peticione aqui, no sentido de que esse tempo seja aumentado para que eles possam ter advogado e direito à defesa. Todo mundo tem direito à defesa. O braço direito de Marcola, André do Rap, foi solto porque ele tinha um advogado. É o advogado que peticiona. Sérgio Cabral está solto porque tinha advogados. Tantos outros estão soltos porque tinham advogados. Agora essa gente, senhoras idosas, uma recebeu um alvará de soltura, uma senhora oriental, saiu, com 2 dias voltou, trouxeram de volta. Ela vai fazer 80 anos. 80 anos. Quero dizer às famílias todas que estão me vendo no Brasil inteiro, eles não estão sozinhos. Eu irei a Papuda toda semana. Alguns, consegui ler aqui alguns doutores dizendo que alguns advogados, eu sou de Brasília, a gente vai ler os comentários depois, fazer esse contato aí com os advogados. Por favor, você põe aí o seu telefone, você que é advogado, você pode pôr aí no comentário, a assessoria vai ler tudo, vai fazer o contato, né? Vamos levantar aquilo que a gente puder, até porque passar modelo de procuração para que possa ser assinado, né? Vou conversar e peticionar a juíza da Vara das Execuções Penais para ver a possibilidade de levar essas como é que se diz? Procurações para que as pessoas possam assinar. E Jesus disse: quem faz a um dos pequeninos, a mim mesmo me faz. Pequenino não é aquele de estatura menor que a sua. Pequenino não se trata de uma criança. Está falando de quem tem menos do que você, de quem precisa mais. Está falando de um espírito samaritano. E quando ele fala nas últimas coisas, no último dia, ele disse: eu estava nu e você não me vestiu. Eu estive preso e você não foi me ver. Por isso apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É bom orar e clamar, claro, vocês estão orando e vamos continuar. Mas Tiago disse que a fé sem obras é morta. Então é preciso que haja disposição em cada um de nós, nesse momento, em acudirmos os nossos irmãos. Eu fui senador nessa casa e me lembro, não vou dar nome, mas eles sabem. Cada problema vivido por um senador aqui dentro, ou uma senadora aqui dentro, eu ia para o gabinete orar, porque eu sabia que o que estava no noticiário, os filhos estavam sofrendo, a família estava sofrendo, independente se tinha cometido crime ou não, eu ia lá cumprir o meu papel. Então, nesse momento, é humanitário, sabe? É humanitário e é uma grosseria de quem os chamam de terrorista nesse momento. E aí, no plenário, isso não vai valer, ou vai valer, mas terá resposta, porque muitos dos senadores e deputados federais estavam no julgamento de César Batista, do terrorista, e fizeram festa quando ele foi absolvido. Por quê que nós não vamos visitar esses patriotas? São homens e mulheres, pais e filhos, vi pai e filho chorando abraçado dentro da mesma cela. A solidariedade dos socialistas ao Lula, legítimo o que eles fizeram. Eles estão juntos,
Eles estão abraçados, é tanto que o governo está aí. Eles estão todos juntos, voltaram todos juntos. Independente se o cara tem processo ou não tem, o caramba, a quatro, eles estão todos juntos, porque nós não podemos estar juntos. Que medo é esse? Tem medo de quem? Pelo amor de Deus. Quem nasceu para João Batista não pode ter medo de perder o pescoço. Então eu reitero o meu apelo. Das poucas mensagens que eu consegui ler aqui, eu li uma. Eu tinha lido uma à tarde, e eu não leio, dizendo tanta coisa importante para fazer, e você fica atrás de ir à penitenciária. Tanta coisa importante para correr atrás. Cadê o salário mínimo? Você está perguntando para mim? Você votou em quem? Salário mínimo e meio hoje paga imposto de renda. Você sabia? Você sabe quanto foi o aumento do salário mínimo? Sabe? Tem coisa importante que eu estou correndo atrás, sim. Mas nada é mais importante do que a vida. O Banco Central tem que ter a sua independência. O presidente do Banco Central está sob ataque. O presidente do Banco Central está sob ataque. E o Banco Central tem que ser independente. A economia despencou. O mundo não confia no país. As empresas estão fechando, estão tudo indo embora. É quebra-quebra. Sobe a inflação. A cada hora que o Haddad abre a boca e o mercadante, o mercado despenca. O dólar sobe. A inflação vai de forma galopante. Tudo que foi feito em 4 anos já se estragou em 60 dias. E nós caminhamos para dias difíceis. Eu entrei com uma proposta aqui no Senado, como tantas outras que eu já entrei, mas agora eu vim falar disso, sobre os presos. É que empréstimo a países precisa passar pelo Senado, assim como empréstimos que brasileiros, municípios e estados têm que tomar lá fora, como o BID, o Banco Internacional, passa por aqui. Então países endividados que não pagam, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Cuba, e nós estamos pagando o juro de uma dívida que eles não deram garantia nenhuma. E ainda eu vi o Lula dizer que eles não pagaram porque Bolsonaro não cobrou. Ah, é preciso cobrar quem deve? Então, por favor, tá bem? Se um dia você estiver em situação difícil e precisar da mão, do colo e do ombro de alguém, reflita antes de escrever e de falar uma bobagem como essa. Lá está cheio de patriotas, mas Marcola também está lá, na Papuda. Ok? Então vamos confiar em Deus, vamos redobrar a nossa confiança no Senhor, focar no Senhor, porque quem confundiu a Torre de Babel, quem usou 4 leprosos em favor da libertação de uma cidade, pode usar esse mesmo improvável em nosso favor, em favor do Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, você que está em casa, Deus acalme o seu coração, você que tem alguém preso aqui que você não vê há 60 a 40 dias. Filhos pequenos, acalme os filhos. Esse momento da história, a história dirá, porque nós vamos atravessar esse mar. Um momento difícil que vive esses patriotas, sabe? Eu, assim, uma das histórias que mais me empolgou quando eu fazia o primário foi quando tomei conhecimento da história de Tiradentes. Mas a coisa que mais me criava asco era o nome Silvério dos Reis. Silvério dos Reis. Nós estamos cheios de Tiradentes atrás das grades e muitos Silvérios dos Reis estão na rua. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Uma boa noite.